Eu sou a tia Líria. Para quem não me conhece, estou me apresentando como tia Líria, mas o meu nome é Líria Lúcia Laves. Estou de máscara em função da pandemia, mas agora eu vou tirá-la, para eu me sentir mais à vontade. Líria, a gente sabe que tu é uma pessoa de extremo conhecimento da nossa história, da nossa memória, não só em relação ao Querp de São Miguel, mas também, principalmente, da nossa cidade, da convivência, de tudo que passa, tanto pelo Baumstadt como Dois Irmãos. Mas estamos na época de setembro, e setembro é um mês maravilhoso para Dois Irmãos, que nós temos, sem dúvida nenhuma, um dos eventos mais importantes para a nossa cidade. O que significa esse evento que é chamado de Querp? Dois Irmãos é uma cidade que tem, assim, o que tem de melhor em memória a respeito de Querp. Querp surgiu da palavra Kermes. Na Alemanha, havia as festas religiosas que se chamavam Kermes. E quando os nossos antepassados vieram para o Brasil, eles trouxeram isso na memória deles, não é? Passaram tantas dificuldades até que chegaram aqui. Tempestade, capitão abandonando o navio, e eles à deriva por causa do temporal. O que eles fizeram? Promessa, fé. Eles se ajoelharam no navio, todos, independente de religião, as pessoas que estavam lá, e fizeram uma promessa de que quando eles chegassem em terra firme, esse dia seria comemorado como o dia do vencimento de um momento terrível. Bem, aí o que eles se lembraram? O dia do padroeiro, isso vai ser o padroeiro do lugar. Kermes, nós vamos fazer uma quermesse. E para nós aqui aquilo foi Kerm. Por quê? Abreviou, tem o português junto, e aí já fica mais fácil do que dizer Kermes. Tá? E assim é que surgiu o nosso Querp, como agradecimento a Deus por terem chegado vivos ao Brasil. Uma das questões importantes do Querp, né, tu já colocou, né, Líria, eu acho que é importante, indiferente de religião, nós temos uma das tradições mais bonitas que se mantém até hoje, que é a união entre as três igrejas, luterana, evangélica e católica. Dá para dizer que isso é um ponto alto, né, a fé, né? A fé fez com que essas pessoas sobrevivessem. A fé, eles acreditavam num ser superior, que nós chamamos de Deus, que podia salvá-los, apesar de tudo que estavam passando. E foi o que aconteceu. Chegaram ao Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, de Porto Alegre a São Leopoldo. E de lá começou a nossa história. Uma das coisas importantes do Querp, né, tia Líria? A gente sempre diz que é os preparativos. O Querp, ele teve várias fases, né? Ele teve aquela fase do Querp em família, daquela coisa de preparar, parece que 4 dias, porque os parentes vinham de longe. Fala um pouquinho dessa preparação do Querp. E o Querp em família, como isso tudo surgiu e como isso tudo se manteve por muitos e muitos anos, né? A gente sabe que a vida muda, as coisas mudam, mas essa nossa tradição de Querp, de família, jamais nós vamos perder, mesmo que não seja mais como era quando eu era menina. Eu tenho 73 anos, vou fazer 74. Quando eu cresci, nós tínhamos uma estrada de chão só, não tinha nada mais. Uma calçadinha, um trilhozinho de pedra gresa. E nós íamos para a escola e para tudo. E assim, quando foi o Querp, eu não esqueço jamais. A minha mãe, por que eu vou falar mais da mãe? Porque a mãe é que ficava com as meninas. Na minha casa eram só 3 meninas. O pai trabalhava fora, para o sustento da casa. E a mãe era que nos ensinava. Então, da mãe é que nós aprendemos a tradição do Querp. Limpeza da casa.
Esses eram dos primeiros preparativos. Além, antes ainda da limpeza, vinham as compotas de doces que eram feitas para serem servidas no querp. Por quê? Porque as compotas de doce eram feitas na época que tinha a fruta. Então, as frutas vinham antes do querp. Figo, pera, chuchu. Chuchu não é fruta. Eu queria saber, quem sabe o que é chuchu? O que ele é? Se é uma fruta, um legume? O que é? Vocês vão pensar e vão depois dizer para o professor de vocês o que é o chuchu. Então, doces em compotas, conservas, para servir neste dia. Bom, aí foi para a limpeza da casa. A limpeza da casa era... Isso era... Assim, não ficava buraquinho que não era limpo. Os colchões que eram de palha de milho já tinham sido preparados, quando se colhia o milho, tirava a palha e já guardava para secar, para que antes do querp tirasse a palha velha e colocasse palha nova, né? E ficava no sol para ficar cheiroso. As cobertas e os travesseiros eram feitos de penas, de ganso, e também iam para o sol, né? Por que será? Só para nós, família? Não, era para as visitas que chegavam. As visitas tinham que chegar na tua casa e dizer, mas como aqui é tudo caprichado? Nossa, que lindo! Vale a pena a gente vir para ver o que é que a Alzira vai nos preparar. Alzira era o nome da minha mãe. Bem, muito bem. Aí, limpeza da casa. Na sala da casa, porque a casa normalmente era assim dividida. No lado os quartos, a cozinha e a sala. A sala era para jantar e para receber as visitas. E na cozinha, então, se tomava chimarrão, ficava em volta do quê? De um fogão a lenha. Não existia fogão a gás, não existia. Outro tinha fogão a lenha, outro estava no frio, porque não tinha outra coisa. Muito bem. Aí, na sala, a gente fazia um kranz, que é uma coroa de verde. E na coroa a gente tirava as fitas de papel crepom, onde a gente fazia assim no dedo, no meio do papel, para ficar bonito todo ele com voltinhas. E se enfeitava a sala, porque a visita, quando vinha, ia para a sala. Isso era limpeza. O pátio varria-se, sabe? Não se usava muita vassoura. Aqui pegava os galhos das árvores, amarrava em cima e varria o pátio, porque não podia ter uma folhinha no chão. E o pátio normalmente tinha muitas árvores, tinha as árvores frutíferas e o cinamomo. Na época, a cinamomo era uma das árvores mais tradicionais. O cinamomo limpava. E também se plantava flores. Por quê? Porque já era primavera. O querp já tinha começado a primavera, tinha que ter flores bonitas. A pessoa, quando chegava na tua casa, ela já tinha que ver logo as flores. Como tá bonito, tá chique. Muito bem. E assim a gente recebia as pessoas. Tá? Que pessoas que eram essas que vinham? Eles tinham tudo carro, eles vinham de carro, eles já vinham de ônibus. Não tinha praticamente carro nesta época. O ônibus nem pensasse para buscar as pessoas no interior. Então eles vinham a cavalo. E aí? Mas esses cavalos também precisam de comida. Como é que fica? Aí do lado da casa tinha assim, meu pai tinha um pau, onde os cavalos eram amarrados. E ali na frente deles tinha uma bacia com água e um pote com quê? Pasto. Quem fazia esse pasto? Nós tínhamos que no dia anterior fazer pasto, fazer tudo para também servir os animais. Então, isso era outra tarefa. Bom, e agora nós já limpamos a casa, nós já arrumamos o pátio e nós já fizemos comida para os bichos. Agora vamos para outra parte, que é a comida para as pessoas. Isto era sempre era um trabalhão. A minha mãe, no dia antes, ela fazia as cucas e os pão nos fornos a lenha, aquelas pacova, aqueles fornos de tijolo, assim, barro. Neste dia a gente comia um pão diferente.
Que pão era este? Weissbrot. Weissbrot. Weissbrot, porque no normal o pão era com farinha de milho, com aipim ou batata. Para o Kerp era só farinha de trigo. Ai, como era chique. Como era bonito, como era bonito. Aí, assim, ó, claro, era para as visitas, mas nós também ganhávamos. Então, fazia a cuca e o pão no dia anterior. E as carnes, que também eram feitas neste forno, a lenha, neste forno de fazer pão, eram colocados no tempero na véspera, para estar bem temperados, para outro dia de manhã fazer fogo cedo no fogo e botar as carnes lá para assar. Isso eram as carnes de porco. A carne de gado era pouco no forno. A carne de gado era numa panela de ferro para dar um bom molho. Por que precisa de molho? Mas a minha mãe fazia massa dos ovos das galinhas que ela tinha. Aquela massa saía amarelinha. E ela era cortada fininha e aí tinha molho para essa massa. Que mais se servia? Batata. Batata era todos os tipos que tu pode te imaginar. Era batata a vapor, era batata frita, era batata, salada de batata. Será que era uma salada de batata assim como nós comemos hoje em dia? Não. Era uma maionese que não era a maionese que nós conhecemos. Era um molho feito com cebolinha fritinha e farinha de trigo, com um pouco de sal, um pouco de vinagre e bem temperada, colocada por cima dessa batata cozida, cortada em fatias, onde então botavam esse molho. Ai, era uma delícia. Era uma delícia. Arroz, muito pouco. Arroz não era o mais tradicional. O mais tradicional era a massa e a batata, de todos os tipos, né? Uma das coisas também que tinha na época era a questão das bebidas, né? Que eu acho que é importante a gente colocar um pouquinho. Elas eram geladas, muitas vezes, muitas pessoas não tinham geladeira, né? Nem tinha geladeira nessa época. Nem tinha, né? Então gelava como a bebida? Isso era outra história. Muitas residências, muitas casas tinham um riozinho nos fundos, um arroio. Aí colocavam as bebidas desse arroio, onde a água corria por cima e gelava. E se não, muitas vezes dentro do poço. Porque todas as famílias ou tinham uma cisterna ou tinha poço. Porque não existia outra forma de tu ter água. Porque não tinha. E luz elétrica, chuveiro. Luz elétrica nós tínhamos já, mas não chuveiro, como é hoje. Banheiro, nosso chuveiro era tipo como é que eu vou dizer, um regador, tipo um regador. Ele era um lata, embaixo tinha uma coisa como um regador, tinha em cima para abrir, tu abria, ia frigideira lá embaixo, fechava, te sabor, né? Abria de novo, frigideira lá embaixo, pronto. Esses eram nossos banhos. Muito bem, olha só que legal, um resgate maravilhoso, tanto no processo da gastronomia, da história, questão religiosa, e para nós fecharmos esse documentário, dá para dizer aí com a Líria, como era a questão das coisas que sempre as pessoas viviam e diziam, ganhava-se roupa nova, mas essa roupa nova antes tinha que, vou deixar a Líria falar sobre isso. Isso era uma outra coisa, e muito importante. Porque nós não é que nem hoje, tu quer uma roupa nova, tu vai numa loja e compra o que tu quer. Na época não, era costurado pelas próprias mães. Na Páscoa ou no Natal a gente ganhava um tecido dos padrinhos. Esse tecido era usado para ganhar roupa nova. Porque era assim, passa de uma para outra a roupa. A mais velha ganha nova, a do meio usa a da mais velha e a de baixo ganha nova, porque daí já não está mais bom. Daí ganhávamos roupa nova. E não se podia ir, e depois eu quero ainda falar ligeirinho um pouquinho dos nossos bailes. Com certeza. Aí nós não podia ir nos bailes ou qualquer festa sem ter ido no culto ou na missa com a roupa nova. E aí, como é que funcionava? Quando começou a época das meninas poderem usar vestidos sem manga, porque no menos tudo era manga. Só com manga. Só com manga. Daí
E você sabe que em setembro, que nem hoje, está frio. Aí no Kerp era frio, frio, frio. O que fazer? Eu tinha ganho um vestido sem manga. E agora? Mãe, irmã, não. Se tu não usar na missa, tu não vai usar de noite se nós formos no baile. Mas como é que eu ia botar o meu vestido novo botando um casaco por cima? Ninguém ia ver meu vestido novo. Meu vestido novo não ia ser visto. Mas lá fui eu com o casaco. Botei casaco e fomos à missa. A parte mais linda do nosso Kerp é essa, a tradição religiosa. Aquele badalar dos sinos na véspera do 29. 6 horas da tarde, sinos e foguetes e rojões, anunciando a festa no outro dia, anunciando o dia de São Miguel. Outro dia de manhã, 6 horas, badalar dos sinos, foguetes e foguetórios, para anunciar que era o dia. E não só na Igreja Católica, nas 13 igrejas que nós temos. Essa tradição é de todos, igual. 8, 8h30, todo mundo chique indo para as igrejas, assistindo a missa ou assistindo o culto, agradecendo a Deus através de São Miguel tudo o que colheram, tudo o que tiveram no ano que passou. E isso é uma coisa que ninguém, nós temos obrigação de passar para as gerações que estão por vir, que estão vindo. Que isto não pode se esquecer, o porquê do dia 29 ser tão importante e como agradecer a tudo que nós recebemos de Deus através do nosso pedido. São Miguel, arcanjo, rogai por nós. Vamos à missa, vamos ao culto. Depois, quando está para o fim, aí, cruza, o canto, agradecendo a Deus. E aí já tem a bandinha dentro da igreja, o povo inteiro canta, aí canta em alemão, canta em português, e depois a comunidade luterana e a comunidade evangélica sempre tem o culto meia hora antes da Igreja Católica. Aí quando eles saem, nós estamos quase ali na comunhão, estamos quase no fim. Aí quando eles vêm caminhando pela São Miguel, juntos, confraternizando, com a bandinha na frente, os pastores junto. E o padre, quando chega, já estão fogueteando, já vai fazer mais ligeiro para poder ir também ao encontro, e toda a comunidade se encontra na frente da Santa Cecília. Isso é uma tradição assim que vem ao longo dos anos. E graças a Deus, este povo que está aqui ainda desta época está preservando essa tradição. Daí vai todo mundo para Santa Cecília, e daí vai dançar a polonese, e então é confraternização. Isso é muito importante. Uma coisa muito importante também era que antigamente as festas eram nas famílias, nas casas. E um ficava em casa, não podia ir no culto ou na missa, para cuidar do almoço. Para que quando terminasse a festa ali na Santa Cecília, viesse para casa e o almoço estivesse pronto. Hoje em dia já isso quase não acontece mais. Então as pessoas almoçam na Santa Cecília, Atiradores, nos outros restaurantes que nós temos em abundância em Dois Irmãos. Porque isso é uma coisa que também nos legaram os antepassados. Comida farta, boa e farta. E isso nós temos muito aqui em Dois Irmãos, né? Muito bem, é importante a gente sempre dizer, né, Líria, que as gerações vão passando, as coisas vão evoluindo, mas tem algumas coisas que, graças a Deus, ao longo destes anos todos, a gente consegue manter algumas tradições. Uma das tradições que se mantém é essa caminhada entre a questão religiosa até o salão para dançar a polonese e ficar junto com as famílias e depois cada um fazer o seu quer. É a evolução, mas o importante é a gente manter a memória e a história e principalmente dizer que tudo está relacionado à família. E aí eu ainda tenho uma coisa para te contar, que eram os bailes. Depois, então, as famílias iam para casa, depois do almoço os homens jogavam carta, tomavam uma cervejinha, as senhoras se reuniam e botavam os assuntos em dia, porque eram muitas vezes pessoas que um ano inteiro não se enxergavam.
E nesse dia, então elas se reuniam, tomavam chimarrão e botaram os assuntos em dia. Quando essas visitas iam embora, tu sabe o que é um alforje? Alforje. O que é um alforje? O que é um alforje? Um Zwerza, tu sabe o que é? Ah, Zwersak, ja. Das weet ich, der Zwersak, ja. Pois é. Aí eles vinham com seus alforjes em cima dos cavalos para levar o Frühstück para casa, para que eles ficavam em casa. Então sempre se fazia mais cuca. E na época se fazia ainda as linguiças em casa, as pessoas matavam os animais, trocavam um que matava porco, trocava com outro que matava o gato, uma res e levavam para casa. As famílias que estavam em casa ficavam esperando para que viessem e trouxessem o Frühstück para eles também. Então, isso era uma coisa que se passava durante o dia. De noite, todo mundo para o baile. Família inteira, pai, mãe, filhos. Nos salões, tanto na Tiradores como na Santa Cecília, tinha um quarto com camas. Ué, mas para quê? As crianças pequenas ganhavam sono lá pelas tantas, elas iam dormir naquele quarto lá, dentro daquelas camas, e os pais podiam continuar na festa, se divertindo e dançando. Então, e essa tradição, e na época, assim, era baile na Tiradores e era baile na Santa Cecília, na mesma noite. O que nós fazíamos de vez em quando? Nós ia lá na Tiradores, aí a gente olhava assim por cima para ver quem estava, e não estava aquela pessoa que nos interessasse. Então a gente ia lá para Santa Cecília. O pai não deixava nós sozinhas. Imagina uma menina sozinha na rua. Isso não existe. Então lá iam os pais com a gente na Santa Cecília. E estas são lembranças maravilhosas. Tinha o Salão Sander, mas o Salão Sander não fazia baile, ele fazia as matinês dançantes. E a matinê dançante era de tarde, então nós ia de tarde na matinê e já tratava com alguém para ir de noite. Né? Então, essas coisas boas, que não existem mais nos dias de hoje, né? Mas são coisas assim, lembranças maravilhosas. E uma das coisas assim que eu quero deixar para encerrar, que aproveitem este vídeo nas escolas. Quem me pediu para fazer esse trabalho foi a Perla, porque ela tem na Escola Afonso, ela tem no Arno Nino uma 4ª série. E ela queria muito algo falado de uma pessoa daqui. Então ela me pediu que se eu pudesse fazer. E o Betinho, muito querido como é, me ajudou e a gente fez. E eu espero que realmente o que a gente fez com tanto carinho sirva para as nossas escolas, através do pedido da Perla, para que quem quiser usar, possa usar. Porque isso ela me deixou bem claro. Tia Líria, se tu fizeres, todas as escolas podem usar. Então, muito obrigado, eu espero que eu possa ter ajudado vocês. E um bom Kerp para todos nós, mesmo que seja de março.